Então vamos lá, André, você pode começar, pode ficar à vontade. Então, o título do trabalho do André Aranha é Os Determinantes da Dívida Pública do Estado do Rio de Janeiro, uma análise de 1975 a 2023, em coautoria com o Carlos Pinksfeld Bastos. Boa tarde, Bruno, Rodrigo. Queria agradecer a presença aqui, o convite para fazer essa apresentação. Também queria agradecer a presença do Marcos e do Leandro, colegas da CEPLAG, quando eu estava trabalhando lá. Bom ver vocês. E agradecer a todos que estão aqui assistindo. Eu vou compartilhar a tela com a minha apresentação. Então, enfim, esse trabalho é uma continuação da pesquisa que eu fiz no mestrado em Economia sobre a dívida pública dos estados brasileiros. E esse artigo foi em coautoria com o meu orientador, o Carlos Pinkusfeld. Então, em linhas gerais, eu vou fazer uma breve exposição teórica sobre o debate que estou tentando fazer e dividir esse longo período em 2 grandes fatias, assim. No debate de trajetória da dívida, quando o que está mais na mídia, assim, tem um debate nacional, né, uma questão para o governo federal também, é o endividamento público. E tem uma visão que eu poderia chamar de ortodoxa, dominante, conservadora, que é de que, enfim, o que está em jogo é a questão do controle da despesa ou do descontrole, né? E tudo passa por aí. E meio que essa é a única variável mais a ser debatida, né? O ciclo político da despesa, ou as regras fiscais ao redor dessa despesa. E tem uma outra visão que é heterodoxa, mais progressista, mais desenvolvimentista, que eu vou chamar aqui de estruturalista, né? Que seria uma visão mais completa do debate sobre dívida pública, que leva em conta as questões da política monetária e a determinação da taxa de juros na economia, como uma determinação fundamental para entender a trajetória da dívida, e, ao mesmo tempo, o dinamismo econômico, como o crescimento da economia, e se vai ter uma recessão, uma crise difícil, e o impacto disso na arrecadação tributária do ente, né? E que esses 2 fatores, a política monetária e o dinamismo econômico, eles devem ser articulados dentro de uma estratégia de desenvolvimento, e que esse sim é o grande debate sobre a dívida pública, mais a estratégia de desenvolvimento, que inclusive subordina o debate sobre despesa. Eu vou falar sobre despesa como uma parte da estratégia de desenvolvimento. Esse debate está colocado no plano nacional e as 2 posições ficam se reinventando a cada década, né? Mas no debate subnacional, né, e aqui no caso o debate dos estados, e no caso o debate do Rio de Janeiro, reproduz essas 2 posições, e às vezes num sentido mais extremo, assim, porque no debate subnacional as pessoas têm muito menos carinho para falar sobre a despesa pública, né, crítica ao governo do estado é muito maior, e ao mesmo tempo o lado de política monetária e dinamismo econômico são questões mais nacionais. Então o ente subnacional, né, o Rio de Janeiro, ele é ma ele não determina a política monetária, e o dinamismo econômico que ocorre aqui é muito determinado por questões maiores. Ao mesmo tempo, olhar os estados é interessante, porque eu tenho vários estados sofrendo a mesma política monetária e um dinamismo econômico que tem padrões, né, de várias regiões. Então, é interessante que você tem grupos de controle, né, você consegue ver o desenvolvimento de diferentes maneiras. Enfim, isso vai ficar mais claro agora. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu peguei esse período enorme para falar, mas eu acho que estou tentando sintetizar as principais mensagens, né, para a gente não ficar se perdendo nos 1000 detalhes que tem desse debate super cheio de, enfim, complexidade, né. A história da dívida pública no Brasil, muito dela nesses anos de 75, a partir de 79, né, tem a questão da dívida externa, que a partir de 79 fica altíssima, e nos anos 80 vai fazer a década perdida. E no caso dos estados, né, e do Rio de Janeiro, ela é muito induzida pela estratégia federal, mas, ao mesmo tempo, nos anos 80, quando a dívida externa se torna um problema, a União, ela faz vários refinanciamentos dos estados, então não chega a ser o principal problema, a dívida externa. A questão para os estados, né, para a União é o principal problema. Mas para os estados, o grande problema mesmo é que o crescimento nesses anos oscila muito. Então, nesse gráfico, eu tenho a taxa de crescimento
de 70 a 2000, e as barras pretas são umas médias. Então você pode ver que você vinha num período de altíssimo crescimento, aí cai para uma recessão de 81, 83, aí volta a crescer 6% ao ano, aí cai para praticamente estagnado até depois do Collor. E aí engrena num período bem mediano, assim, de um crescimento de 3%, com algumas oscilações fortes lá em 98. E isso tudo com esse crescimento que vai e vem, que de repente caem as receitas enormemente, como o ente não consegue, e no caso o Rio de Janeiro, não consegue cortar os gastos nessa medida, né, ele não pode fazer um serviço público tão volátil assim, ele é obrigado a contrair crédito nesses momentos. Então, isso é um fator explicativo fortíssimo, né, para além de todo um debate de, gastos nesse momento de reconfiguração política, né, da federação, em que não é muito claro a que ente vai caber a execução de determinadas políticas públicas, quando estava se reconfigurando o SUS, né, e a educação no Brasil. Nesse debate, enfim, tem esse lado político também, institucional, que você pode colocar, enfim, e todo o debate sobre o descontrole da despesa, mas tem esse fator importantíssimo que é o crescimento nesse período, que é muito oscilante. Então, por causa dessas oscilações do crescimento, os estados chegam nos anos 90 com um nível significativo de dívida. E ela é feita por vários canais, então tem, créditos com bancos federais, tem créditos externos, tem a dívida mobiliária, né, o estado emitindo um título, tem os bancos estaduais que viraram um tabu enorme, porque acho que muito pela incompreensão do papel financeiro do setor público em geral, né, e que até hoje levanta suspeitas sobre o Banco do Brasil, sobre o BNDES, e historicamente a suspeita é redobrada, porque as pessoas não compreendem o que seria um Estado nessa federação e um banco estadual nessa federação. Então, enfim, e ao mesmo tempo a regulação sobre essas entidades, essas instituições, é complexa mesmo. Então, o banco estadual é muito demonizado, mas a partir de 94, em paralelo ao Plano Real, né, 94 é um ano-chave em muitos sentidos, mas passa-se um monte de restrições, já com a nova equipe econômica lá do Fernando Henrique, eles conseguem restringir muito os bancos estaduais e no final de 94 o Banco Central intervém nos bancos estaduais, então o Banerj e o Banespa já não estão mais no controle. E a dívida imobiliária também ela é totalmente congelada por uma emenda constitucional, e tem mais alguns fatores que o Banco Central também intervém no mercado de dívida imobiliária, de forma que os estados não conseguem mais pegar, fazer um déficit, realmente pegar um dinheiro para gastar a partir de 94. Mas a dívida que eles têm, ela vai rolando a um juro altíssimo. E esse encargo financeiro é que faz as dívidas estaduais crescerem muito nos anos 90. E o Rio de Janeiro, ele segue a maioria, né. Então de 92 a 98 o juro real no Brasil, ele é 28, o juro real é 28,3% na média, né. Isso é muito alto. Isso, enfim, fazia parte da estratégia de âncora cambial, né, de fazer o controle da inflação, mas enfim, tem um peso fortíssimo para os estados. E isso, nesse gráfico, nessa tabela que eu botei aqui, ela divide um pouco em 99 o estoque da dívida que os estados têm por origem. Eu destaquei só o Rio e as regiões. Eh, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, elas têm uma origem da dívida muito mais do lado direito ali. Essa lei 8727 de 93, tem as coisas da dívida externa e demais, que são várias coisas que a União foi tratando já no início dos anos 90. Enquanto do lado esquerdo, né, que é muito mais pesado no Sudeste e no Sudeste e no Sul, e no Rio de Janeiro, portanto, é muito mais os bancos estaduais e a dívida mobiliária, que só vão ser refinanciados em 98. O Rio de Janeiro ele ainda entra, é uma coisa que pouca pouca gente sabe e pouquíssimo estudado, o Rio de Janeiro só entra nesse financiamento em 99, em condições piores do que todos os outros estados. Uma coisa que não encontrei ninguém explicando esse fato, foi uma coisa que eu descobri olhando os contratos e notícia de jornal da época. É uma coisa que deveria ser pesquisada. Mas de qualquer forma, o que acontece nesse momento dos anos 90 é a União deixando os estados sofrerem esse juro real altíssimo, esses estados do Sul e Sudeste, e o Rio de Janeiro inclusive, na dívida imobiliária e nos bancos estaduais,
para obrigar esses estados a privatizarem um monte de coisa. Então o Rio todos esses estados vão privatizar as muitas estatais que eles tinham, né, a parte sul e sudeste do país é que tinha mais estatais, por ser a mais pujante na economia, e a intenção da União era: "Vou deixar esses estados ficarem numa situação insustentável", ao contrário do Nordeste, no Centro-Oeste e Norte, que a União já refinanciou no início dos 90, ela deixa o Sul e Sudeste ficarem numa situação insustentável para obrigar eles a extinguir os canais. E aí extingue a Light, né, a Supervia, toda a infraestrutura urbana, e extingue os bancos estaduais e tal. Então tinha essa intenção de fazer uma reforma que a gente pode discutir se era uma reforma que fazia sentido ou não, e a gente tem toda uma infraestrutura sucateada no Rio de Janeiro por causa disso, mas, pra além de você ter essa mudança na atuação do setor público naquele momento que a União queria promover, essa estratégia, ela deixou um passivo imenso no Sul e Sudeste, né, uma dívida altíssima no Sul e Sudeste. E esse é meio o roteiro dos anos da dívida até 2000, né. Ela segue flutuações da economia, e aí dentro de uma estratégia da da âncora cambial e do juro altíssimo e da necessidade da União reprimir os estados, ela fica altíssima no Rio de Janeiro e no São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. A partir de 2000, eu acho que eu ainda tenho uns 5 minutos, mas, eh, aqui a trajetória da dívida em valores reais do Rio de Janeiro, né, e em azul escuro aqui é essa dívida que foi refinanciada lá em 99, dentro dessa estratégia de obrigar a privatizar e cortar um monte de canais e, enfim, fique em austeridade, né, pelos próximos anos. E o Brasil começa a reduzir sua dívida pública em termos nacionais a partir da década de 2000, com o crescimento da economia, mais do que por essa austeridade. Mas, de qualquer forma, essa dívida é a mais importante, e aí todo o processo que vão falar lá dos anos 2010, dos mega eventos, seria essas outras formas de dívida, que é ligada à dívida externa e dos bancos federais. E a partir de 2017 esse gráfico não dá para confiar muito, porque começa a ter muitas multas e recálculos já dentro dos regimes de falência que a União cria, né. Então depois a União perdoa essas multas que ela inventou alguns anos antes, então a partir de 2017 até 2024 a série fica oscilando muito e parte disso é espúrio. Mas dá para ver nesse gráfico que, o estoque da dívida diminui muito pouco de 99 até 2012, basicamente. Ele está praticamente estável, assim. Então, num período de alto crescimento do país, tudo bem que relativamente esse valor está ficando menor, mas dá para ver que o encargo era muito pesado e as taxas de juro cobradas são muito altas. Eh, eu pulei um slide? Ah, era esse slide que era para ver agora. Mas vamos terminar de analisar esse aqui. E a outra coisa que dá para ver é o ápice que essas dívidas novas fazem lá em 2017 é de ser 1/3 do estoque total. Elas não chegam a ser a maioria do estoque. O estoque é o azul que vem de 99, né. Então, para falar da dívida e toda a crise que aconteceu em 2016, a gente tem que voltar ao que era essa dívida. E toda essa história que eu contei até 2000, ela tem a sua relevância porque é é ela o passivo que desata a crise de 2016, né. Além, é claro, desse gatilho, desse estopim dos mega eventos e da crise em si. Mas a dívida que é feita, essa dívida azul, né, essa dívida criada em 99 pelo PAF, né, a dívida PAF, Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, que é importantíssimo, para os estados é mais importante que a Lei de Responsabilidade Fiscal, é pouco debatido. Essa dívida, a União sempre fala que ela fez um subsídio enorme, foi super condescendente com os estados, mas é porque ela bota no cálculo o período lá que eu falei que tinha uma taxa de juros altíssima. E aí ela fala: "Pô, de 98 a 99 eu não cobrei essa taxa altíssima, então eu te dei um subsídio imenso". A partir de 99 a União não dá subsídio nenhum, ela cobra praticamente a Selic. O encargo que ela botou no contrato é IGP mais 6, o que na prática vira IPCA mais 7,7, porque esses índices têm uma inflação um pouco diferente. Então, foi cobrado IPCA mais 7,7. A partir de 2013 tem uma grande renegociação ligada aos municípios, que os estados entram também e vira IPCA mais 4, que é a Selic. A Selic caiu um pouco nessa época. Os regimes da dívida também criados, o regime de recuperação fiscal em 16, 17,
e agora o novo, eles não têm perdão de dívida, eles são só rolagens mantendo essas taxas de juros. E tá, das dívidas novas eu já falei. E aqui a gente pode ver a dívida como era em 2000 e ela era bem muitos estados tinham uma situação parecida com a do Rio, lá que está 13,37% das receitas, né. E muitos estados tinham uma dívida bem alta. E quando a gente vai para 2023, agora eu já poderia atualizar para 24, né. Dá para ver que são esses estados do Sudeste e o Rio Grande do Sul, né, que se mantém numa situação precária, assim, de endividamento alto. Mas dá para ver também que o Rio de Janeiro não está sozinho, né. Eh, a trajetória do crescimento das receitas do Rio de Janeiro, ela eu fiz isso para todos os estados. Ela tem 2 períodos, né, um período até 2012, eu poderia fazer 2014 o corte, em que o laranja é o ICMS e o azul é o royalties, nesse caso. O ICMS cresce 4,5 e depois ele caindo, em 23 ele está menor do que ele estava em 2012. Enquanto isso, os royalties têm um bom crescimento até 2012 e depois dessa oscilação imensa lá em 16, eles ficam oscilando muito, mas o ponto em 23 não é muito superior ao ponto em 12, né. No total, isso tudo, né, eh, se a gente comparar, e aí no que eu fui desenvolvendo no artigo, né, e que eu tenho desenvolvido, é uma maneira de comparar uma série de longo prazo, né, das receitas estaduais, a gente vê que o Rio de Janeiro, ele tem uma taxa média anual do crescimento das receitas, que é de 3,6, e o Centro-Oeste lá, ele tem uma taxa altíssima, né. E São Paulo tem uma taxa pior do que a do Rio, Rio Grande do Sul também. E e e esse mapa, né, que mostra o dinamismo das receitas, né, ele complementa aquela outra análise que eu estava fazendo de que a política monetária, né, os juros que foram cobrados foram bem altos, né, não teve subsídio nenhum, a União deixou os estados pagando o que a União paga. E do lado das receitas, o Rio de Janeiro ele está dentro de um grupo de estados que está numa estagnação econômica enorme. Eu assinalei aqui os que estão em regime de recuperação fiscal, e isso é muito a mudança do centro dinâmico da nossa economia para ser primário exportadora, né, o agronegócio no Centro-Oeste. Então, determinante da dívida do Rio de Janeiro no longo prazo, a gente tem que lembrar que, enfim, você pode ficar falando: "Ah, mas a despesa do Rio de Janeiro poderia ter sido bem pensada para melhorar essas receitas". E aí tem a parcela de culpa do Rio de Janeiro nesse processo. Mas eu gosto de citar o exemplo de São Paulo, né, que é um estado que, enfim, em geral, é visto como um exemplo de responsabilidade fiscal. Ele nunca entrou em regime de falência, né, ele sempre conseguiu manter uma austeridade bem severa e pagar toda a sua dívida. E ele tem a pior taxa de crescimento das receitas do país, é o epicentro da desindustrialização nacional. Então, que margem de manobra realmente o Rio tinha para romper essa trajetória? É claro que ele poderia estar um pouco melhor, ele poderia ter se posicionado melhor. Rio Grande do Sul e Minas Gerais se posicionaram muito melhor politicamente nesse processo. Mas, enfim, em termos tentando ser realista, assim, ter uma visão estruturalista, né, uma visão completa do debate, a gente tem que levar em conta isso, né, que a margem de manobra do Rio é muito baixa em processos nacionais. Obrigado. Obrigado, André.